tudo bom? Eu sou a Nani, do Projeto Smile. Quem já conhece aqui o Smile, o nosso Instagram, sabe que todo mês de setembro a gente fala muito sobre o combate ao suicídio, né? E sobre o combate, na verdade, a prevenção ao suicídio e o combate à depressão. Essa é a nossa terceira edição do Smile Amarelo e a nossa segunda durante a pandemia, né? Onde tudo é digital. Se você é novo por aqui, o que é o Projeto Smile? Smile nasceu de um grupo de amigos em 2012, né, que tem como missão unir pessoas que querem ajudar a pessoas que precisam de ajuda. A ser essa ponte, né, a ser esse elo entre essas pessoas. E aí, falando sobre depressão, falando sobre suicídio, e muita gente vai ouvir nas mídias sociais esse ano ainda, agora em setembro, veio nos nossos brainstorms a questão do luto, né? Do que seria essa questão de vivenciar o luto, passar pelo luto. A gente conversou entre si, né? Eu acredito que tanto eu quanto a Carol, ou a Isaura, o Matheus, a Tamara, enfim. Quando a pandemia começou, era uma coisa no Japão, lá distante. Depois Europa, depois era um amigo do filho de um enteado que tinha falecido. E, infelizmente, foi se aproximando, e tiveram pessoas que perderam parentes queridos, vizinhos. E aí veio a dúvida, né, para a gente de como lidar com o luto e como lidar com o luto à distância. Porque se você tem um amigo, uma pessoa que está passando por um processo de luto, você pode não falar nada, mas você tem como abraçar, você tem como tocar, você está próximo. Mas como fazer isso à distância? Como é que você sabe se a pessoa está numa tristeza, um luto normal, ou se isso já migrou para uma patologia, se isso já se tornou uma doença, se isso é uma depressão? Como ajudar alguém sem sufocar? Como dar espaço para a pessoa chorar e sofrer, né? Então, a gente, pensando muito sobre isso, o Smile tem uma grande parceira nossa, que é a Natane Duarte, uma psicóloga, que sempre ajuda a gente. Esse ano, mais uma vez, a gente vai contar com a ajuda dela. E aí a gente queria trazer, então, a Natane, que é psicóloga clínica, ela segue a linha, né, da psicologia Gestalt, certo, Natane? Ela tem como foco estudos em ansiedade e hoje ainda ela tem um trabalho muito legal de mentoria para mulheres que querem levar uma vida mais leve. Então, para a gente não ficar só no achismo, a gente decidiu trazer uma profissional que tem experiência, né, que é a Natane, para a gente começar esse papo de hoje. Então, a primeira pergunta, Natane, que eu trago para você é: o que é o luto? É só quando alguém morre, né? O que seria o luto? Como você explicaria o luto para a gente? Primeiro, obrigada pelo convite, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui, mais um ano com vocês, né? É um projeto muito legal. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é o luto. Eu acho que é um assunto muito importante da gente abordar, ainda é muito tabu, né? As pessoas não sabem lidar com a tristeza, não sabem lidar com o sofrimento, não sabem lidar com perdas. E a gente precisa aprender isso. A nossa sociedade precisa aprender a sofrer, entendendo que o sofrimento faz parte da vida e ele traz um aprendizado muito importante para a gente, né? E aí, assim, o luto ele não é só relacionado à morte. Todo o processo de encerramento, de finalização, é um luto. Então, óbvio, eu tenho luto quando eu perco um ente querido ou qualquer pessoa, né? Pode ser, inclusive, um luto coletivo, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Eu vivo um luto quando eu perco meu emprego ou quando eu saio do emprego. Eu vivo luto quando eu termino um relacionamento, quando eu encerro um relacionamento. E tudo que a gente vai encerrar um ciclo é luto, né? Então, a gente fala sobre luto de diversas formas. Aqui, em específico, a gente vai falar sobre o luto pela morte, né? Pela perda de alguém, né? Que é o que a gente vivencia isso sempre na nossa vida, e na pandemia a gente
viu isso muito de perto e com muita frequência, né? Muito mais frequente para alguns do que para outros. E aí, quando a gente pensa em luto, o luto ele é um sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém, e ele também pode ser organizado, né, e vivido por outras causas, que foram essas causas que eu pontuei aqui para vocês. E é muito importante a gente entender que o luto é um processo. Ninguém fica de luto 3 dias, 2 dias, 1 dia, né? O luto é um processo que é totalmente individual, totalmente subjetivo. Cada pessoa vive o luto de uma maneira. É um processo natural, é um processo esperado. É esperado que vivamos o nosso luto, mesmo que socialmente as pessoas entendam que teoricamente existe um prazo para a gente viver o luto, não existe. Cada pessoa vive de uma maneira, né? Então é algo esperado que vivamos esse luto, né? E aí, assim, quando a gente perde uma pessoa querida, a gente precisa viver esse luto. Não necessariamente só da perda, né? Mas de todos esses processos que a gente falou, do desemprego, do fim do relacionamento, é importante a gente sentir esse luto, essa tristeza. Então, basicamente, o luto é um processo vivido, né, de forma única, particular. Ele ocorre a depender de como aquela perda acontece, inclusive, né? Então, se a pessoa perde alguém inesperadamente, ela vai viver um tipo de luto. Se a pessoa perde alguém por já saber, né? E era algo, é o que a gente chama de luto antecipatório, que é uma doença em estado terminal, é algo que não tem cura, é uma doença que não tem cura, então a pessoa ela já vai se preparando para esse luto. Então tudo vai depender do nosso recurso interno para lidar com o luto e de como essa perda acontece. Então é um sentimento de tristeza profunda, né, pela morte de alguém que vai variar de acordo com como aquela pessoa recebe a notícia e tem estrutura ou não para lidar com essa morte, para lidar com a notícia, e também de como essa morte aconteceu. Certo, e vou fazer uma perguntinha. A gente estudando, né, lendo um pouco, conversando um pouco sobre isso, a gente viu que o luto passa por fases, né? Você tem fases do luto, né? Será que você podia conversar um pouquinho com a gente, falando um pouquinho sobre como são essas fases? Se demora mais uma fase, se passa mais rápido por tal fase? Como é que tem essa variação? Como é que funciona isso? Sim. É uma coisa importante da gente entender antes um pouquinho de falar das fases, é importante a gente falar dos tipos de luto. O que acontece, né? A gente estudando, né, os estudiosos do luto, tem pessoas que fazem trabalhos muito grandiosos com pessoas enlutadas por perder parentes e pessoas queridas por suicídio. Tem pessoas que estudam o luto de maneira natural, né? Não especificamente, mas de uma maneira mais abrangente. Então, a gente entende que cada pessoa vai passar pelo luto de forma diferente. Não é uma regra que todas as pessoas passem por todas as fases, né? Tem pessoas que não vão passar, tem pessoas que vão passar por uma, que não vão passar por outra. Então, cada pessoa vai viver o seu luto de uma maneira diferente. É muito comum que a gente ouça, né, pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falando, né, eu acho que isso cada vez mais tem se quebrado ao longo do tempo, mas já ouvi muitas pessoas falando, né, o fulano nem chorou quando a mãe dele morreu. Nossa, mas ontem a mãe morreu, hoje a pessoa já está trabalhando, que estranho. Nossa, a pessoa vai no enterro toda arrumada, eu não teria nem como me arrumar. A gente tem o ímpeto, né, de julgar, de apontar o dedo, de mas eu faria assim, eu não faria assado. E isso não é colaborativo, né? Isso não é uma ajuda, isso não é só um comentário, isso é um julgamento. E se esse julgamento chega nessa pessoa que está vivendo luto, isso pode, ao invés de ajudar, desorganizar mais ainda o processo de luto dessa pessoa. Então, isso é um ponto muito importante.
O segundo ponto é falar sobre os tipos de luto, né? Então, a gente tem o luto normal, que é quando a gente entende aquela morte, compreende essa morte, aceita essa perda, mesmo sofrendo, mesmo tendo tristeza, mesmo estando em momentos depressivos, mesmo, enfim, doendo, a gente consegue entender e aceitar aquela perda e a gente se adapta ao longo do tempo. O luto complicado, que é uma desorganização prolongada, que vai impedindo da gente retomar a nossa vida com qualidade. Existe um tempo para esse luto ser um luto complicado? Não. Vai depender de como eu estou organizado ou desorganizado internamente. Então, além dos sentimentos naturais de uma perda, né, que é a tristeza, a dor, a saudade, existem outros sintomas, né, de somatização, então sintomas que vão para o corpo, algumas doenças aparecem, a pessoa tende a se isolar muito mais, tende a ter muitos episódios depressivos e ela não consegue avançar, né? Então ela até tenta voltar para o trabalho, tenta voltar para a rotina, mas quando se vê já muito abalada, volta para se interiorizar, né? Então isso é o que a gente chama de luto complicado, né? Que é uma falta de progresso no processo em direção ao término desse luto. E, Natane, esse luto complicado, ele pode durar anos, é isso? Pode. Tem pessoas que, né, elas não conseguem abstrair, elas não conseguem deixar isso ser diluído e pode durar anos a fio. Sim, inclusive acarretar outros transtornos psicológicos, né? Esse luto é o que a gente chama de luto mal elaborado, né? Tem o luto traumático, que é um luto que vem através de uma morte inesperada ou uma morte muito violenta, como suicídio, acidentes, que é algo que não é porque a pessoa já tem uma idade ou não é porque a pessoa já estava doente, é algo que acontece repentinamente e ninguém está esperando, então é uma experiência devastadora e é um luto traumático. Tem o luto antecipatório, que é o luto quando a gente entende que um ente querido está passando por uma doença e aí já não tem um prognóstico de cura, já está num processo terminal. Então, esse luto antecipatório, ele é chamado assim porque a gente começa a antecipar o nosso luto. Então, a gente já vai se preparando para aquela perda, a gente já vai construindo, né, nessa relação novos significados. Então, se eu tenho uma mágoa com aquela pessoa, eu vou tendendo a perdoar, eu vou me aproximando, eu vou pedir desculpa, eu vou, enfim, finalizar realmente todas as dívidas que eu tenho com ela ou que existem na relação. Muito se vê também nesse processo de luto antecipatório o estreitamento dos laços, né? Então, pessoas que eram mais afastadas se unem, né? Vão se perdoando, enfim. E isso ajuda muito o luto pós-morte, né? Porque você sai desse processo sem culpa, sem dores extremas, sem arrependimentos. Então, isso é um luto antecipatório. E, por fim, o luto coletivo, quando a gente fala de tragédias, de catástrofes naturais, catástrofes humanas, como, por exemplo, é a pandemia, como, por exemplo, foi aquele acidente com os jogadores de futebol da Chapecoense, quando existe algum desastre natural, né? Enfim, que morrem muitas pessoas de uma única vez, isso é um luto coletivo, né? A sociedade toda vive esse luto. E aí as fases do luto são 5 estágios, né? São 5 fases que, como eu falei, né? Cada pessoa vive essas fases de uma maneira. Tem pessoas que passam por uma fase e não vão passar por outras. Então, o primeiro estágio é naturalmente a negação e o isolamento. Então, eu não aceito aquela morte, ou eu não aceito que aquela pessoa vá morrer, né, no caso de uma doença já sem cura. Então, eu começo a negar que aquilo vai acontecer, né? Eu começo a negar que aquilo aconteceu. Então, eu começo a pessoa já faleceu e eu ainda trago a pessoa para o presente. Fulano está aqui, não, fulano vai melhorar. Não, isso aí não vai acontecer, ele não vai morrer. Ou não, ele não morreu, não. Ele foi fazer uma viagem, né? Então, isso é uma forma de negar o acontecimento. E o isolamento, que é quando a gente se isola de todo mundo, isola de tudo, quer ficar sozinho, quer ficar no nosso processo interno. Então, isso é uma fase.
A segunda fase é a raiva. Eu começo a encontrar culpados, ou eu começo a me culpar e ter raiva de tudo aquilo que está acontecendo. Então, eu questiono a minha fé, eu questiono a existência do que eu acredito, né? Seja Deus, seja, enfim, qualquer outra crença. Eu começo a sentir raiva do mundo, eu começo a me questionar por que esse ente querido partiu ou vai partir. Então, esse é um processo também muito comum. O terceiro é a barganha. Normalmente, a barganha ela acontece quando a gente está num processo de luto antecipatório, né? Que é quando a gente sabe que aquela pessoa vai morrer, não tem mais o que fazer, e a gente fica tentando, se eu fizer tal coisa, pode ser que eu prolongue a vida daquela pessoa. Então, eu vou deixar de viver a minha vida, eu vou viver só para aquela pessoa, porque ela vai se sentir muito amada e ela não vai morrer. Né? Eu vou fazer uma oração para aquela pessoa não morrer. Pode acontecer um milagre? Pode, eu acredito, pode acontecer. Mas tem coisas que não vão mudar. Tem coisas que mesmo você pedindo, mesmo você orando, as coisas vão acontecer. Né? Então, tem esse processo de barganha, né? De tentar, se eu fizer isso, a pessoa pode viver mais. Se eu fizer isso, a pessoa pode não morrer. O quarto processo é a depressão, que é um processo que é muito importante a gente entender a depressão do luto não como um transtorno depressivo. Existe uma diferença e é algo que a gente precisa estar muito atento, né? Porque quando a gente fala depressão, as pessoas já acham que é o transtorno depressivo. Mas existe depressão sem ser um transtorno, né? O que é a depressão? É a tristeza profunda. Quem nunca esteve em situação de tristeza profunda? Todos nós. E isso não significa que a gente tem um transtorno depressivo. A gente está depressivo, a gente está num processo depressivo. Que, gente, quem vivencia um luto, é muito natural que esteja nessa tristeza, nessa dor, nesse processo de, sabe, de aceitação, de mistura com dúvida, mistura com raiva, de se questionar, enfim. Esse é uma quarta fase. E a quinta fase é quando você finalmente aceita que aquela morte aconteceu ou que aquela morte vai acontecer. Que a gente aceita que a gente não consegue mudar a realidade. Que a gente aceita a nossa dor, que a gente aceita a nossa perda, que a gente aceita a tristeza. E a gente começa a se permitir sentir todo esse processo. Então, são essas 5 fases, esses 5 estágios do luto. Nathane, você comentou que não tem um prazo, cada pessoa vive de uma maneira, e comentou também que ninguém fica em luto 3 dias. Mas existe um prazo mínimo, assim, se eu estou 1 semana, então eu estou de luto. Se eu estou há 3 anos, já não é mais o luto também, já virou uma doença, uma depressão. Então, não existe um limite de tempo, né? Quando a gente fala de sentimento, a gente não consegue mensurar tempo. Então, não existe um limite máximo para que isso se torne patológico, né? Para que esse luto se torne patológico. Mas ele pode se tornar um luto patológico. Mas não é o tempo, e sim a qualidade de como eu experimento esse luto, né? Então, tem a ver com como eu vou passar por todo esse processo e por como eu vou sair desse processo. Então, se eu saio, se eu aceito, se eu tenho facilidade em compreender, se eu, mesmo com toda a minha dor, entendo que ocorreu e que eu vou precisar lidar com aquilo, a tendência é que eu saia bem desse luto. Agora, se eu nego a existência desse luto, ou se eu tento controlar ao máximo os meus sentimentos, né? Eu não posso chorar, porque eu tenho que dar força para minha família. O que a gente vê muito, assim, que eu vejo muito, né, nas pessoas que vivem um luto patológico, é porque não sentiram esse luto. Seja porque não tiveram recurso interno para lidar com essa perda, porque a gente não pode julgar, né? Então, a pessoa nem viveu o luto, aí agora está aí, depois de anos sofrendo. Às vezes a pessoa não sabe como lidar. É muito forte, é muito pesado. Dependendo de quem faleça, é muito pesado. Desorganiza mesmo a vida da pessoa, né?
E dá essa sensação de que, putz, acabou, né? Não, acabou, meu chão foi embora, eu não sei o que fazer. E a gente precisa de um tempo para processar. A nossa sociedade é uma sociedade muito cruel, né? Se a gente for parar para pensar, assim, é muito... Isso vem do nosso capitalismo, né? Isso vem da estrutura que a gente tem social, que diz, inclusive para o trabalhador, que ele tem 5 dias para viver o luto dele e voltar normal. E o que é voltar normal para quem perdeu um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um filho? Então, assim, a gente precisa aprender a acolher essa pessoa. Entendo que talvez a legislação não vá mudar quanto a isso. Mas eu preciso entender que aquele trabalhador que perdeu a mãe, o pai, quem quer que seja, ele está vivendo um processo de luto. O luto dele não são 5 dias que a empresa deu. Vai precisar de um olhar cuidadoso, e a gente vai falar isso um pouco mais para frente, né? Mas não existe um limite de tempo. Existe a qualidade desse luto. Então, se eu não tenho estrutura interna para lidar com isso, talvez o luto vai ser mais complicado. Tem uma história que não aconteceu comigo, mas eu já ouvi, né, que a mãe de uma pessoa faleceu, teve um infarto, se eu não me engano, no aniversário da filha, da neta dela, né? A mulher faleceu no aniversário da neta. E foi uma correria, levaram para o hospital. E a festa seguiu, porque a mãe, a filha da mulher que faleceu, que era mãe da aniversariante, não realizou que aquilo tinha acontecido. Então, cantou parabéns, rolou a festa, terminou a festa, a mulher tinha tido um infarto, foi para o hospital, a festa, né, acabou mais rápido, teve o parabéns ali, nananã, e a filha dessa mulher não sentiu que aquilo tudo tinha acontecido. E aí, depois da festa, a mãe faleceu, todo mundo, né, ficou extasiado com a situação, apavorado, nananã, e a filha ficou no processo de negação. Não, minha mãe não morreu, não morreu, não morreu, e eu não estou sentindo, e ela não conseguia sentir isso, era um recurso que ela tinha, uma defesa que ela criou, né? Não posso sentir porque eu tenho uma filha pequena, porque eu tenho família, porque eu tenho isso, tem que dar força, tem que dar força. Ela ficou nesse processo por 1 ano. E todo mundo estranhando e tentando, olha, sua mãe morreu. Não, gente, não vamos falar disso, não quero falar disso. 1 ano depois, no aniversário de 2 anos da filhinha dela, eles fizeram uma festa e na hora do parabéns, elas chamaram para cantar parabéns, tá, vamos cantar. E ela ficou, chama minha mãe, tá faltando minha mãe no parabéns. Todo mundo, mas fulana, sua mãe faleceu. Não, minha mãe não faleceu. O quê? Faleceu? Enfim, ela abriu ali um surto psicótico e ela trata esse surto até hoje, né? Ou seja, ela não tinha recurso interno para lidar com aquela morte. E para ela o luto foi patológico, né? Ela teve uma somatização de outras coisas e ela abriu um surto psicótico. Todo mundo que não vive o luto da melhor maneira possível vai ter um surto psicótico? Não, não é isso. Mas a gente não conhece a nossa estrutura interna, ninguém conhece a nossa estrutura interna. Por isso que o apoio psicológico é muito importante. Não estou sabendo lidar com essa dor, tá estranho, ou um ente querido, um parente, putz, ela não tá, ela tá com dificuldade, vamos levá-la para terapia? Ela precisa de ajuda, ela precisa dar vazão para isso. E é isso, no luto a gente precisa dar vazão, né? E muitas vezes a gente não dá. Então, acho que eu respondi a pergunta, né? Eu queria entrar nesse lance de o como lidar, sabe? Depois de todo esse processo, de cada etapa, de cada estágio, né? Como lidar em cada estágio e também de forma geral, até mesmo quando eu sei antes, tipo assim, já estou vendo que que eu vou viver um luto, sendo que uma pessoa já está idosa, vai falecer, o como eu lido com isso em cada estágio e cada momento ali. Sim. A gente lida com o luto respeitando a nossa dor. A melhor forma de lidar com o luto é aceitar esse luto, né? Nessa pandemia, eu comecei a atender muitas pessoas enlutadas, né? Tanto por perdas por conta do vírus, quanto por outras perdas, né? Por outras doenças, enfim.
E o que eu percebo é que as pessoas têm muito medo de sofrer. Muito medo de sentir dor. Muito medo de fazer contato com essa dor. E eu percebo que a família também tem medo disso virar uma depressão. Porque as informações, o que é um ponto importante, né? A gente tem muita informação hoje em dia. A gente sabe dos transtornos psicológicos. A gente sabe de tudo isso, mas a gente generaliza demais. Então, como Sim. Até para não perder o seu raciocínio, você falando sobre o medo de sofrer, vamos supor, você, um exemplo, tá? Eu perdi a minha mãe e um amigo me percebe triste. Ah, vamos distrair, vamos sair para comer, vamos ver um filme. Você parece que não te incentivam a viver aquilo, mas vamos fazer qualquer coisa que tape esse buraco, não, ele precisa sair para distrair, ele precisa, tudo que a pessoa precisa é sentir, né? E aí, se você não tem um recurso interno, como você mencionou, eu acho que é onde, às vezes, as pessoas começam a fazer uma burrada atrás da outra, dando no limite, talvez, né? Sim. Eu acho que, assim, é muito importante a gente sentir, né, essa dor. É muito importante que a gente perceba que o outro também precisa sentir essa dor. Então, assim, é chorar, gente. Se você precisa chorar, chora. Se você está sentindo que você precisa gritar, grita. Né? Tem pessoas em enterros, né? Enfim, em hospitais, que gritam, que precisa soltar. E é isso, é não julgar, é deixar a pessoa naquele momento ali. Óbvio, você fica ali amparando, observa, vê se a pessoa vai passar mal, socorre. Carol quer falar. Bom dia. Então, você explicou, né, sobre as fases e cada um tem o seu momento. E a minha pergunta seria de uma pessoa leiga, uma pessoa que nunca procurou ajuda a um profissional da saúde mental, né? Nós temos vários profissionais que tratam da saúde mental. E uma pessoa leiga que se identifica nesse luto, eu preciso de ajuda. Quem eu procuro ajuda? Quem eu devo recorrer? Porque nós temos várias, vamos dizer assim, funções. Nós temos o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra. Então, qual seria o profissional para fazer esse primeiro atendimento, essa triagem e dar continuidade ao tratamento ou indicar um outro profissional da saúde que lide, né, com o problema, que trate o luto da pessoa? Psicólogo. O psicólogo é o primeiro profissional que você deve procurar. Você pode procurar o psicólogo individual, né, para fazer o seu processo individual. Você pode procurar grupos de apoio que sejam coordenados por psicólogos, né? Em hospitais existem alguns grupos de apoio nesse sentido, ONGs, enfim, que você tem ali o apoio psicológico, seja coletivo ou individualizado. E aí, aquele profissional, psicólogo, ele vai olhar para a sua questão, ele vai olhar para a sua dor e ele vai ver como você está lidando com essa dor. E ele vai recomendar, olha, sei lá, se a pessoa não dorme, a pessoa não consegue dormir, ela vai precisar, talvez, tomar uma medicação para ela conseguir dormir. Então, o psicólogo vai encaminhar para um psiquiatra para ele poder analisar todas essas questões também cognitivas da pessoa, né, do funcionamento biológico da pessoa para poder tomar uma medicação por um tempo, e aí essa pessoa vai começar o acompanhamento multidisciplinar, que é com o psicólogo, com o psiquiatra, e aí esses dois profissionais vão analisar, precisa de um neuro, precisa de outro médico, enfim, precisa de uma indicação para você lá, às vezes você precisa se reconectar com a sua fé, então a pessoa vai falar, olha, procura a sua religião, procura o que você acredita, né? E também entra nesse mergulho. Tudo isso só é possível você enxergar para algumas pessoas, né? Se você tiver um apoio de uma pessoa que esteja de fora do seu problema, que não esteja vivendo a mesma situação que você, porque às vezes está todo mundo tão mergulhado na dor que não dá para se ajudar. Às vezes, óbvio, a união, o estar em família, o estar junto é muito importante,
mas esse olhar neutro, esse olhar profissional é muito importante nesse momento. Ótimo, então, obrigada. Como o Matheus perguntou, como lidar, então eu primeiro preciso aceitar que eu vou viver ou que eu estou vivendo, e se preciso procurar um psicólogo. Isso. E o aceitar, ele está no liberar o sentimento, deixar o sentimento aparecer, né? É claro que cada um vai manifestar o sentimento de uma forma, mas eu preciso sentir que aquilo ali está acontecendo, eu preciso dar vazão para aquilo, eu preciso me conectar com aquela perda, né? Eu preciso entender no meu íntimo que aquela pessoa se foi e que eu vou precisar me reorganizar. Tem gente que chora muito, tem gente que não chora, tem gente que ri de nervoso, tem gente que se tranca no quarto, tem gente que quer estar com os amigos, né? E cada pessoa vai experimentar esse sentimento de uma forma. Às vezes, para quem nunca vivenciou um luto, eu, por exemplo, já vivenciei alguns lutos, mas nunca tão potentes. Eu não sei como eu agiria, eu não sei como eu reagiria, né? Mas eu tenho a consciência de que eu preciso dar vazão para os meus sentimentos, né? E a rede de apoio é muito importante nesse sentido, mas também é muito importante que essa rede de apoio saiba prestar esse apoio, né? Entenda como fazer para não pressionar ou não gerar nenhum desconforto para o enlutado, né? Uma das questões que eu ia levantar, a gente está falando muito do luto como perda de um ente querido, mas pensando assim no lado da pandemia, a gente tem muito a questão do luto no desemprego, né? Pessoas que trabalhavam durante anos em empresas e de repente se viram desempregadas, né? Então, essa perda, que acaba sendo uma perda abrupta, né? Acaba sendo uma perda que a pessoa não está esperando e é uma perda muito grande, e as pessoas tendem a minimizar esse tipo de luto também, não é? É uma perda como outra qualquer e precisa ser sentida como outra perda qualquer, né? Então, a gente tem todo esse processo de negar, de ter raiva, de não saber lidar, de desespero do que eu vou fazer, estou desempregado, tenho pessoas para alimentar, sou provedor ou provedora da casa. E é isso, assim, é também respirar e sentir o que está acontecendo. Entender que não é o fim do mundo, tem outras possibilidades, mas que nesse momento você vai precisar de um tempo para digerir isso e se reorganizar, até para você entender o que você quer fazer, né? Se você vai, sei lá, entrar com auxílio, se você vai entrar já procurando outro emprego, porque para você só o auxílio não dá, se você vai fazer renda paralela, se você vai fazer de forma autônoma, se você vai... Enfim, para você se reorganizar, você vai precisar sentir isso que foi tão abrupto e você vai precisar acalmar os ânimos, né? Respirar e pensar nas próximas etapas. Bom, eu perguntava, gente, para a Natane, como a gente pode, como é que a gente sabe quando a gente tem um recurso interno para lidar com o luto ou com as fases do luto, porque a gente escuta em algumas outras áreas que a prevenção ela vem de acordo com a informação que você tem, né? Ou com o grau de instrução, ou quanto você se informa sobre determinado assunto. E aí a Natane, numa das falas dela, disse que ela nunca teve uma perda significativa, assim, muito forte, então, que nem ela sabe o que esperar num processo de luto como esse. Calma, não se desespere, porque eu me desesperei um pouco internamente, já que não sou psicóloga, mas como é que a gente faz, Natane, para ter esse recurso? Não sei se é uma pergunta bem ignorante, tá? Mas há todo gente fazer algo para ter esse recurso interno? Ou, por exemplo, todo mundo tem as suas fases tristes, né? E aí eu percebi, em uma das minhas fases tristes, e aí não relacionada necessariamente com o luto, que as notícias que eu recebia de falecimentos pelo WhatsApp estavam me fazendo mal. Então, eu sabia, as pessoas pediam oração, ou, nossa, depois você manda uma mensagem para fulana, só que naquele momento eu percebia, cara, eu não estou bem.
Eu faço terapia há alguns anos, então, assim, eu consegui identificar isso e falar, cara, vou ficar um tempo sem o WhatsApp, vou ficar um tempo sem entrar em determinados grupos, pela minha sanidade mental. Foi um egoísmo necessário para mim. Não sei se isso contribuiu para esse meu recurso interno, né? Mas como é que a gente diria para alguém, como é que alguém pode alimentar, não sei se é alimentar, mas, enfim, se nutrir de informação para passar melhor por esse tipo de fase, até para reconhecer e pedir ajuda? Sim, eu entendi essa pergunta, acho que é muito importante, assim. Primeiro, assim, psicólogo não é super-herói, psicólogo é gente como a gente, né? Então, assim, de fato, eu não sei, e eu acho que é muito difícil a gente saber, porque cada pessoa na nossa vida tem um significado. Então, eu, por exemplo, eu perdi minha bisavó, eu era muito nova, foi muito triste, mas eu lidei bem, porque já era uma pessoa idosa, né? Eu não sei como vai ser quando eu perder minha mãe, meu pai, minha avó. Eu não sei, eu não tenho essa noção. O que eu sei é que eu preciso sempre fortalecer as minhas emoções, né? Eu preciso sempre fortalecer a minha mente. Porque assim, gente, a mente, ela mente pra gente. A nossa mente mente. Então, assim, a nossa mente faz a gente acreditar em coisas que não são verdades absolutas, né? Então, se eu não tenho a minha mente fortalecida, se eu não nutro os meus pensamentos de bons pensamentos, se eu não questiono pensamentos ansiosos, por exemplo, né? De, ai, meu Deus, eu não vou conseguir. A tendência é que eu acredite nisso. E que quando eu passe por uma dor muito grande, eu de fato não saiba como fazer. Então, assim, a prevenção é a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, é eu sempre buscar o meu autoconhecimento. Não tem nada mais valioso, assim, no nosso processo existencial, na nossa vida, que o autoconhecimento. É algo que não é esse conto de fada, essa borboletinha no estômago, ai que delícia, estou me conhecendo. Nem sempre. Às vezes é doloroso, às vezes é chato, às vezes incomoda, mas é um processo extremamente importante, né? A psicoterapia tem essa função de te ajudar com os seus recursos internos. É como se você fortalecesse os seus tijolinhos internos, né? Então, quando uma paredezinha vai ficando fraca na sua casa, quando aparece um rachadinho na sua casa, o que você faz? Você chama um pedreiro para fortalecer. É a mesma coisa a gente internamente, né? Eu preciso sempre olhar para as minhas paredes frágeis e cuidar dessas fragilidades, justamente para eu ter esse autossuporte cada vez mais desenvolvido. Se eu já estou num processo terapêutico e eu perco alguém, eu vou trazer isso para minha terapia. E o meu psicólogo dá a elaborar essa perda, né? Vai me ajudar a elaborar essa dor, vai me ajudar a lidar com esses sentimentos. Esse é um ponto, né? Então, a psicoterapia é muito importante nesse sentido, né? Não faz terapia só quem é maluco, só quem está passando por dores muito grandes, só quem está vivendo uma perda. Faz terapia quem quer se conhecer. E dentro do nosso processo de vida, a nossa vida ela não é linear. O nosso processo de vida eu conquisto, eu perco, eu conquisto, eu estabilizo, eu perco. É cíclico, oscila demais. Então, assim, como que eu vou saber que eu vou viver uma perda e vou lidar bem se eu não me conheço? Eu não sei. Então, assim, eu imagino que eu vá lidar bem, mas se eu não souber lidar com aquilo, eu tenho o meu processo de terapia para me ajudar. Eu tinha interrompido o meu processo terapêutico porque eu me casei, eu me mudei, e aí ficou tudo muito confuso, eu precisei dar um tempo. E isso faz parte, né? Às vezes a gente precisa dar tempos, principalmente, às vezes, até para digerir coisas na nossa vida. E na pandemia eu voltei, eu não estava mais aguentando ficar sem terapia. Porque é o que a Nayane falou, assim, é muita notícia, é muita informação, é muita tristeza, a gente está com uma energia no mundo muito pesada, que isso afeta a gente. Então, se eu ligo a televisão e vejo morte, se eu ligo para o meu vizinho, eu sei que alguém morreu, se eu faço isso,
eu tenho medo do vírus. Se eu vou trabalhar, eu volto com medo. Enfim, a gente está tomado por medo, por angústia, por sentimentos muito densos, né? Então, a gente precisa pensar que nós somos esponja. A gente absorve tudo o que a gente recebe. Não tem como eu absorver tudo e lidar bem com tudo. Uma hora, a nossa cabeça vai falar, caraca, peraí, não tô bem. Só que tem pessoas que percebem isso, como a Nayane, que faz terapia e que talvez tenha o seu autossuporte muito mais desenvolvido, para olhar e falar, não posso receber essa mensagem porque está me fazendo mal. Né? E tem gente que não. Tem gente que acha que quanto mais informação, melhor, e aí eu olho, eu compartilho, eu vejo. Não. Só que chega uma hora que a gente está sufocado. Então, se a gente é esponja, a gente tem que filtrar o que a gente vai receber. Né? Então, eu tenho que filtrar a informação que eu quero receber. Se eu não quero ver notícia o tempo inteiro, eu não vou ligar a televisão o tempo inteiro, eu não vou ver jornal o tempo inteiro. Eu vou escolher as horas que eu quero me informar. Se para mim é muito difícil lidar com a morte, eu não vou estar num grupo que todo mundo fala de morte o tempo inteiro. Eu vou precisar sair um pouco disso e mudar o assunto. Ou eu vou conversar com as pessoas com as quais eu me relaciono, que aquilo ali para mim não faz bem. Né? A gente precisa sinalizar. A gente precisa perder esse medo de, mas e se eu magoar? Paciência. Se magoar, paciência. Ninguém vai agradar o tempo inteiro a todo mundo. Então, assim, como a Nayane falou, eu também já passei por vários momentos em que a pessoa falava, liga pro fulano. Cara, eu não quero ligar pro fulano, porque eu não tô bem para falar com fulano. Porque eu não quero entrar naquilo. E eu preciso me respeitar, eu não vou ligar agora, mas talvez amanhã eu consiga ligar. Né? Então, assim, a gente também ter esse olhar cuidadoso com a gente, assim como a gente tem um olhar cuidadoso com o outro. Porque muitas vezes, se eu estou abalada e eu preciso amparar alguém, eu não vou fazer isso direito. E eu posso me prejudicar e prejudicar o processo do outro. Porque aí a gente entra naquele tampar buraco. Não fica assim, não. Não faz isso. Porque eu não sei o que falar. O que eu vou falar? Vou falar, é complicado, né? É difícil. Às vezes, a gente não precisa falar, a gente precisa só ouvir. Ou a gente precisa respeitar que não é o momento de eu acolher alguém, porque eu também não estou bem. Né? Então, eu acho que tem esse processo, assim, de trabalhar o seu autossuporte com a psicoterapia, com trabalhos que te levem para o autoconhecimento, entendendo que você não precisa esperar a morte bater na sua porta, esperar ficar desempregado, esperar terminar um namoro para começar a terapia. As coisas vão acontecendo de forma cíclica, né? A nossa vida é cíclica, então a gente não pode esperar acontecer alguma coisa para entrar. O ideal é que você comece o seu processo de autoconhecimento antes. Perfeito. Uma perguntinha. Quando você está perto de alguém que está no processo de luto, Natane, você consegue... as pessoas falam, né? Na verdade, a comunicação não está só no falar. A comunicação está em como você se comporta e tudo mais. Quando você está perto, você consegue perceber... Eu, pelo menos, tenho essa sensação. Eu estou perto de você, eu estou vendo que você está triste. Se eu vi que você não falou nada, eu te abraço, ou eu ponho a mão no seu ombro como quem diz, cara, estou aqui, mas estou respeitando o seu espaço. O difícil da pandemia é que, assim, o nosso chão foi tirado muito de repente, foi tipo 14 de março, você está num shopping, 15 de março esquece que é lockdown, ninguém sai, só abre serviços essenciais, mas como é que eu vou ao mercado? Não sei se vocês estão lembrados, mas começou uma loucura de gente correndo por comida e começou aquele desespero, porque era tudo muito novo, muito recente, enfim. E aí você quer consolar e você não pode. Você não pode ver quem tem pais idosos ou avós e aquela sem qualquer início de estudo para vacina ainda, né? E aí como
a gente consegue ser solidário ou só ouvir ou consolar ou ajudar alguém num processo de luto. A pessoa, para você ajudar a si mesmo, a informação ou a própria psicoterapia, mas como você ajuda uma outra pessoa? Falar, Isaura, procura a Natália, procura um terapeuta, se vira aí. Como é que eu ajudo alguém de longe? Como é que eu me faço presente e acolho essa pessoa, assim como a gente está fazendo agora, talvez, online ou no telefone? Como se faz isso? Eu acho que a gente precisa pensar isso nas duas frentes, né? Tanto no presencial quanto no online. O que acontece é que as pessoas não sabem consolar. As pessoas não sabem lidar com a morte. Na verdade, a verdade é essa. As pessoas não sabem lidar com a morte e com esses sentimentos de tristeza. Então, a tendência é que a gente fale, não fica assim, não. Vai passar. Eu sei que é difícil, mas tenta fazer alguma coisa, tenta fazer isso. E a gente não faz isso por mal, a gente faz porque é o único jeito que a gente sabe. Mas é muito importante a gente pensar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. E muitas vezes a gente usa mais a boca do que os ouvidos. E a gente precisa aprender a ouvir. A gente não ouve. Será que quando eu falo para o outro assim, calma que vai ficar tudo bem, eu tô de fato prestando atenção no que ele está sentindo? Eu estou ouvindo o que ele está me falando, ou eu estou querendo só falar alguma coisa para sair dessa enrascada, porque eu estou numa saia justa e eu não sei lidar com isso. Então, a gente precisa aprender a ouvir. Eu conheci uma menina que ela não sabia lidar com luto de jeito nenhum. E aí a gente passou por um processo na empresa, até trabalhava numa empresa, e uma amiga nossa perdeu o pai. E a gente viu que ela não falava nada. Que o abraço dela era um abraço de tapinha nas costas, sabe? E eu achava aquilo estranho, mas enfim, né? Tudo bem. E aí uma vez a gente conversando, ela falou, Natânia, eu não sei o que fazer numa situação dessa. Eu não sei nem o que falar. Às vezes eu evito o contato com a pessoa, quando eu sei que ela está vivendo um momento difícil, porque eu não sei o que falar. Eu fico desesperada, porque eu acho que a pessoa quer que eu fale alguma coisa para ela. E aí eu falei para ela, você já parou para pensar que às vezes a pessoa não quer que você fale, quer que você escute? A gente não precisa falar o tempo inteiro. Acolher não é falar palavras bonitas. Acolher é dar o ombro para a pessoa chorar. E aí é claro que isso na pandemia piorou, porque se eu não sei fazer presencial, online, então ferrou, o que eu faço, né? Então, assim, eu acho que o principal é a gente saber ouvir aquela dor. Nada do que eu fale naquele momento vai acalmar aquela pessoa, vai mudar o que a pessoa está sentindo. Nada do que eu faça vai mudar o que a pessoa está sentindo. Então, eu preciso me colocar à disposição. Então, talvez uma ligação e falar, olha, eu sei o que aconteceu, né? Você perdeu tal pessoa, imagino que você deva estar devastada. E assim, eu não tenho o que te falar. Eu estou aqui para você. Se você quiser chorar, se você quiser ligar, se você quiser fazer chamada de vídeo, se você quiser alguma coisa, comer, se você quiser qualquer coisa, você me liga, ou eu estou aqui, eu quero te ouvir. E é isso. Talvez esse seja o máximo que você possa falar. Mas a pessoa não vai querer falar. Tudo bem, é o momento dela, é o direito dela. Né? E aí, assim, o nosso papel como rede de apoio é prestar atenção. A gente precisa prestar atenção. Eu não preciso falar, eu preciso ouvir e estar atento ao que está acontecendo. Então, se eu ligo e a pessoa não me atende, se eu percebo que a pessoa está emagrecendo muito, se eu percebo que a pessoa está muito triste, mas não consegue falar, isso são sinais que eu preciso perceber. E não vai ser na fala que você vai mudar isso. Vai ser na atitude, né? Sei lá, você se juntar com um amigo e falar, poxa, você está percebendo que fulano tá estranho? Não tá falando, não quer conversar. O que a gente faz? Será que... Fala, Isaura. Então, eu ia perguntar isso. Até que ponto a gente tem que respeitar o limite da pessoa? Porque a pessoa está passando por um momento de dor profunda e tudo mais. E a gente precisa respeitar isso.
né? E até que ponto a gente pode dar esse espaço para a pessoa sem que isso se torne uma solidão profunda, né? Sem que isso se torne um problema, né? É justamente isso que você estava começando a falar. Como que a gente pode perceber, até que ponto a gente pode perceber que essa pessoa precisa de ajuda, porque se chegar um momento, né, a gente está dando espaço, mas chega um momento que a gente percebe que aquele espaço precisa ser transposto, né? A gente precisa chegar perto daquela pessoa, a gente precisa de alguma forma ter uma comunicação com essa pessoa e a pessoa está se isolando mais. Então, em que momento, como que a gente percebe isso? Em que momento que a gente sabe que, olha, não, a partir de agora, essa pessoa, eu tenho que chegar perto dessa pessoa, eu preciso chegar perto dessa pessoa para oferecer alguma ajuda, assim, sem que isso seja invasivo, ou até que seja invasivo se for num momento em que a pessoa precisa que seja invasivo, entendeu? Como que a gente percebe, como que a gente lida com isso? Eu acho que é exatamente isso, assim, acho que o espaço é importante para não sufocar, e eu acho que você só sufoca se você ficar o tempo inteiro, vamos fazer alguma coisa? Ai, sai desse quarto. Ai, toma um banho. Ai, vai fazer isso. Eu tenho uma cliente que perdeu o pai recentemente. E ela é nova, ela bem novinha. A irmã, a mãe, muito desesperadas dela entrar em depressão, de não saber lidar e tudo. E aí a família ficava para ela, né? Ai, não fica assim não, não fica assim não. E ela tomou raiva de ser consolada. Porque isso não é consolo, gente. Isso não é consolo. Isso é encheção de saco. O tempo inteiro você ouvir, não fica assim não, não fica assim não, não fica assim não. Gente, a pessoa tá triste, ela perdeu o pai. Ela vai ficar assim, sim. Sabe? E aí o que ela fazia? Ela se isolava, ela ia pro quarto, chorava, 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 entrava alguém, ela fingia que estava tudo bem, secava o rosto desesperada para ninguém perceber. Ah, é porque você só tá nesse quarto, daqui a pouco tá em depressão. Gente, oi, só perdeu o pai. Daqui a pouco tá em depressão, ela só tá vivendo o luto dela. Não é assim, é isso que a gente falou lá no início, né? Nem tudo é depressão. Nem tudo é depressão. E aí, o que eu entendo, né? Que eu vou ligar e vou oferecer o meu ombro. Vou falar, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu entender como eu posso ajudar aquela pessoa. E é isso, assim, eu acho que você ligar uma vez por dia, você não está invadindo o espaço. Mas não ligar para ficar, olha, sai desse quarto, vamos fazer alguma coisa. É ouvir o que aquela pessoa está dizendo com as palavras e com as não palavras também, né? E aí é você estar atento àquilo, é por isso que eu estou falando, né? A gente tem uma boca e 2 ouvidos, e a gente tem 2 olhos para perceber o que está acontecendo. Quando eu estou falando, muitas vezes eu não estou ouvindo. Então eu preciso ouvir o que está acontecendo e perceber o que está acontecendo. Ela não quer falar, mas eu estou sentindo que ela está bem? Ela está dentro do possível, ok? Tá. Tô achando que não, tô achando que, putz, não tá, ela não tá dando vazão para isso, ela tá isolando. E aí, talvez, você precise romper alguma barreira. E ir com todo cuidado, com toda a proteção, com todo, sabe, com todo a possibilidade de segurança, bater lá na porta daquela pessoa e falar, eu preciso ver você. Eu preciso saber o que você está precisando. E, às vezes, as pessoas não conseguem pedir ajuda. Existe uma dificuldade muito grande na gente em pedir ajuda, porque a gente acha que está incomodando. Então, às vezes, eu preciso mostrar que eu posso ajudar, que eu quero ajudar, que eu estou disponível para aquela pessoa confiar que ela não está me incomodando. Né? Então, assim, é você sinalizar para os teus colegas, para os teus amigos, para os teus familiares, olha, tá estranho, ela não está respondendo, estou sentindo que tem alguma coisa que a gente precisa fazer, né? E aconselhar aquela pessoa, né, que liga para falar, poxa, não fica assim, não. Cara, não fala isso, porque isso não é. A pessoa não vai mudar, ela vai chorar, ela vai sofrer, ela vai sentir. Só acolhe, só, né, dá um abraço virtual, faz uma chamada de vídeo, dá um carinho, manda um presente, né, manda uma lembrança, liga, né? Eu acho que
são as pequenas ações, né? É mostrar presença com qualidade e não ligar só para falar, eu fiz a minha parte, eu liguei, aí agora a pessoa que se vire, né? Então, eu acho que a presença de qualidade, mesmo à distância, é você ligar uma vez por dia, você mandar mensagem, você já comeu? Você tem coisa para comer? Você está conseguindo levantar para fazer alguma coisa para comer? Quer que eu mande uma comida para sua casa? Né? Sei lá, é você tentar mostrar presença de qualidade. E às vezes você vai ter que incomodar. É o que a Isaura falou. Às vezes você vai ter que transpor essa barreira e incomodar. Né? E aí entrar em contato com o psicólogo. Olha, vamos fazer terapia? Acho que você está precisando, vamos embora. Eu ligo, eu agendo para você. Você só tem que estar presente nesse horário, nesse dia. Pode ser? E aí vai vendo como a pessoa responde a tudo isso, né? Porque também depende de como a pessoa vai ter esse suporte interno, como a gente falou, né? Mas eu acho que a rede de apoio é fundamental. Óbvio que respeitar o espaço do outro, às vezes ela vai falar, eu quero ficar sozinha. Respeita e fica. Mas você não precisa sumir para sempre. Manda uma mensagem, né? Acho que esse é o caminho. Natane, me surgiram duas perguntas. Uma é, eu preciso ser íntima da pessoa para tentar ajudar, para tentar... Exemplo, um professor meu perdeu uma filha. Uhum. E assim, a gente, na minha ignorância, perder pai e mãe dói. Perder filho Mais ainda, é absurdo. né? E aí eu não tenho intimidade, ele é meu professor, ex-professor, não estudo mais. E aí eu fico preocupada, eu penso nele quase que todo dia, de verdade, pensando, será que vai ser chato mandar uma mensagem e perguntar como é que ele tá? Ou não, eu posso fazer isso? Ou é muito nada a ver, porque eu fui aluna dele? Me surgiu essa pergunta e me surgiu também se eu posso tocar no assunto, até quando uma pessoa é uma amiga. Aconteceu um caso, uma amiga perdeu a mãe enquanto ela estava em coma induzido por conta do Covid, e a mãe morreu nesse período. Quando ela acordou, a mãe já tinha sido enterrada. E ela não é uma garota nova, ela é uma senhora já também, ela vive sozinha. E a gente não fala sobre isso. E qual seria o certo? Você falou que a gente tem que ter o espaço sim, mas também tem que dar o ouvido. Mas ela não fala sobre também. Eu deveria perguntar, e aí, como você tá? Como que foi? Ou se não, tá certo, e se ela não fala também, tudo bem, só deixa eu ficar junto dela, só se eu perceber, entendeu? As Entendi. perguntas. Entendi. A primeira pergunta sobre o caso de você não ser íntimo da pessoa, eu acredito que você tenha que fazer o que você se sente à vontade também, né? Eu acho que as coisas forçadas, elas não funcionam muito bem, porque às vezes você vai receber uma resposta que você não está preparado para ouvir, né? Então, assim, se você se sente à vontade, né? Tô sentindo que eu preciso fazer isso, faça. Acho que não tem problema nenhum você não ser íntima, porque o caso veio à tona, você soube da história. Eu acho que não tem problema você mandar uma mensagem para a pessoa, dizer, olha, eu tenho pensado muito em você, fiquei muito sensibilizada com o que aconteceu. Manda uma mensagem, né? E aí você oferece o que você pode dar. Talvez seja só uma mensagem de meus sentimentos, porque se aquele cara resolve te ligar para desabafar, pode ser que não aconteça. Mas quando a gente estende a nossa mão, tem gente que segura e tem gente que não segura. E a gente não sabe. Então imagina, né? Se você não tem estrutura para lidar com essa situação e aí a pessoa conta com você. Eu acho que isso vai ter um peso também para você. Então, assim, talvez seja mandar uma mensagem de meus sentimentos, né? De colocá-lo em oração para o que você acredita, de mandar energias positivas, né? E de, se você se sentir à vontade, de se disponibilizar para conversar com ele, enfim. Ou você pode também indicar, sei, vídeos ou grupos que você conheça que abordem o tema de pessoas que perderam entes queridos e você indicar de coração, né? Enfim, acho que esse é um... Eu sou muito de acreditar no que eu estou sentindo. Se eu sonho com uma pessoa, mesmo que eu não tenha intimidade com ela, e eu sinto que eu preciso falar com ela, eu vou mandar uma mensagem. Oi, tudo bem? Como você tá? Pensei em você. Só isso, né? É o que talvez eu possa fazer naquele momento. E sobre o outro caso, né, da sua amiga que perdeu a mãe e tudo mais, e
de fato, é muito difícil, né? É um processo muito difícil, mas eu acredito que você não precise perguntar para ela como foi, né? Eu acho que você pode se juntar a ela e falar: e aí, como você tá? Você quer falar sobre isso? Sobre essa sua perda? Como você está se sentindo, né, nesse processo? O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Eu acho que é isso, assim, às vezes a gente não precisa entrar na pergunta direta, né? E aí, como foi perder sua mãe? Como você lidou com isso? Como foi essa experiência? Talvez esse não seja o jeito de se introduzir, né, na história, mas é você entrar pelas beiradinhas, né? E aí, como você tá? Vamos fazer alguma coisa hoje? Eu posso te visitar? Poxa, tô com uma saudade de você. E você vai olhando para ela, como você tá agora? O que você tem feito? Como é que tá sendo seguir a vida? E aí, se ela sentir abertura, se ela sentir vontade, ela vai se abrir com você. E mesmo que ela não se abra, você vai sentir como aquela pessoa tá e o que você precisa fazer naquele momento. Mas é isso, assim, a gente precisa estar também disponível para isso. É muito importante a gente se colocar num papel de rede de apoio, estando disponível para isso. Sabendo que eu tenho condições de segurar a barra ali com aquela pessoa, se ela precisar, né, de ajuda. E às vezes você não vai dar conta e você vai falar: pessoa, amiga, querida, nanã, vamos procurar uma ajuda? Estou sentindo que você precisa. Vamos pensar em alguma coisa? Né? Dividir esse fardo, que é pesado para ela também. E para a gente, às vezes, também é bem pesado. Então, você tem falado e está falando desde o início sobre essa questão da subjetividade da coisa, né? Como é totalmente subjetivo, como cada pessoa, como é muito individual, né? Como cada pessoa lida de uma forma diferente, tudo isso. Mas assim, de forma prática, tem alguns sintomas, alguma coisa que se a gente bater o olho, a gente fala assim: não, isso daí a gente sabe que não tá bem, isso daí a gente sabe que precisa procurar uma ajuda, isso daí tem algum sintoma, alguma coisa assim, que mesmo a gente sendo leigo, a gente não é especialista no assunto e tudo mais, mas que de alguma forma, quando a gente olha para a pessoa, ou então assim, as pessoas que estiverem assistindo a gente, falar assim: caramba, eu tenho uma pessoa que está passando por um luto e tudo mais, até que ponto isso é normal, isso é patológico? Tem algum sintoma que faça a gente identificar isso de alguma forma? Então, talvez não exista um sintoma específico, mas existem alguns sintomas que são clássicos de uma pessoa que vive um luto. É muito importante a gente entender que a pessoa que está vivendo um luto, ela tem um mundo dela totalmente modificado. Então, aquilo que ela percebia como um mundo estável, controlado, tudo bem alinhadinho, passa a ser percebido como injusto, incontrolável, né? A pessoa vive um supetão. Do nada, eu perco uma pessoa. Aquilo ali vai ser... A minha percepção vai ser totalmente modificada em relação a tudo, em relação a tudo. E eu preciso de um tempo, que aí é um tempo interno, para eu ir me readaptando com uma nova realidade. Então, quais são os sentimentos clássicos? É a tristeza, a raiva, a culpa, né, em determinadas situações, a fadiga, que é o cansaço, você se sentir emocionalmente cansado, fisicamente cansado, ansiedade, solidão, fraqueza, falta de vontade, apatia, né, falta de vontade de comer, falta de vontade de viver, falta de vontade de fazer tudo. Tem pessoas que têm déficit de memória, então perda de memória, então ficam mais relapsos. Aumento ou a ausência da fé, então eu paro de acreditar em tudo que eu acreditava, ou eu acredito agora em demasia em tudo, então eu vou para todos os lugares, ou eu me apego a uma religião e eu faço dela uma âncora ali para mim. E o isolamento. Esses são sintomas, né? São sentimentos muito comuns de uma pessoa que está vivendo um luto. O que é importante a gente perceber? Como é que a gente olha para se esse luto é patológico? É pela forma como a pessoa está lidando com aquilo. Então, se eu estou negando, se eu não expresso reação àquela perda,
Já tive clientes que perderam, inclusive, um pai na pandemia, e eu pergunto, mas como é que foi perder o seu pai? Normal. Isso é importante se olhar. Normal. E é importante entender o contexto daquela relação paterna, né? Porque se eu não tenho relação com meu pai, para mim é indiferente. Mas se ele vive comigo, se ele está sempre comigo, se ele mora na minha casa, se, né, tem uma relação afetiva e a pessoa fala que normal, é importante olhar para aquilo. Será que ela não está negando aquela morte? Né? Será que ela não está tentando bloquear aquele sentimento de dor? Né? Não admitir a morte. Reações muito desmedidas para expressar o luto. Então, se a pessoa tem reações que não são comuns, né? Um choro ou um sentimento saudosista, né? Daquela pessoa, aquele sentimento de saudade, de contar uma história e, putz, caramba, perdi essa pessoa, né? Que são sentimentos comuns. Mas, sei lá, a pessoa ri muito, dá uma crise de riso enlouquecida. Talvez a pessoa não esteja sabendo lidar com aquilo ali. Tem pessoas, né, que riem demais, que têm comportamentos muito exagerados, né? Ou que, mesmo já depois de um tempo da perda daquela pessoa, o choro é como se ela tivesse perdido essa pessoa ontem, né? Um choro ainda muito, muito, muito sentido. Então, são reações desmedidas para o momento daquele luto, né? Eu tenho uma cliente que ela, toda vez que ela fala do pai, ela ri muito. Às vezes a gente está falando de alguma coisa e ela faz, ou ela ri de gargalhar, ou ela faz um risinho de canto de boca, tipo uma vontade de rir. Isso é uma fuga, né? Porque talvez ela ainda não saiba lidar com essa perda. Então a gente vai trabalhando isso em terapia, né? Para entender como é que é isso. Tem pessoas que não sentem teoricamente, a dor de uma perda. Então, também são mecanismos de defesa, como o nosso corpo e o nosso emocional sabe lidar com aquilo, né? Se a pessoa vive, né, perturbações agudas, também pode ser um luto patológico, né? Então, sei lá, se a pessoa tem sonhos perturbadores e ela acorda de madrugada muito desesperada, sonhando com aquela pessoa, se ela ouve aquela pessoa chamá-la, né? Tem gente que escuta, que tem pessoas, por exemplo, pessoas que perdem pai, mãe ou filhos que moram com eles, né? Tem pessoas que não conseguem arrumar, desfazer do quarto, né? Então, o quarto fica trancado. Eu tive uma amiga que demorou 1 ano para conseguir abrir o quarto da mãe. E ela simplesmente fingia que aquele quarto não existia. E aí eu falei, cara, vamos olhar para isso. A gente precisa mudar isso. A gente precisa. E aí eu ia falando com ela, conversando. E aí é você também, né, dentro da outra pergunta, né, que a gente fez sobre o processo de como ajudar uma pessoa enlutada, né? É você se disponibilizar para ajudar a arrumar o quarto, a desfazer das coisas, né? Isso também é um processo de ajuda que você também precisa estar disponível emocionalmente para isso. Mas, assim, quando a pessoa, né? Quando a pessoa pode viver um luto patológico, é também quando ela tem o sentimento de que ninguém pode ajudá-la, de que ninguém entende a dor dela, de que ninguém consegue... tem gente que fala assim, mas para você é fácil, porque você não está vivendo a situação. Então, isso também, mesmo você falando, né, que você compreende aquela dor, que você sabe que é difícil, que você sabe isso, e a pessoa fala, não, você não sabe. Não, você não entende. Não, o psicólogo não vai conseguir me ajudar. Então, isso também é um sinal de que a pessoa não está lidando da melhor forma com o luto dela. Uau! Muita informação enriquecedora. Para mim foi quase uma terapia. Gente, alguém tem alguma pergunta a mais? Isaura, Matheus, Carol, Tamara? Tá, todo mundo quer levar a Natália para casa? Não pode. Natália, eu queria, em nome do Ismael, agradecer demais assim, a sua presença aqui com a gente hoje.
sendo essa ponte, né? A gente sabe que você tem o seu Insta, inclusive, galera, no @psicóloga Natane Duarte tem muito conteúdo legal, podem acessar, podem, enfim, checar. Eu acho que a pandemia, eu quando comecei a terapia, eu tinha esse preconceito, porque eu falava, eu não sou maluca. E aí, por muito estresse de trabalho, eu falei para minha assistente na época, eu falei, acha um terapeuta, para eu não jogar ninguém dessa janela hoje. Foi exatamente a frase. Na verdade, eu falei para eu não jogar alguém dessa janela, para eu não me jogar da janela hoje. E ela conseguiu uma terapeuta de emergência que me atendeu durante 3 anos, e, enfim, e desde então até hoje eu faço terapia. Eu acho que veio muito para mostrar para a gente que a gente precisa investir em saúde mental. Eu hoje, Natânia, eu imagino que você esteja sobrecarregada de clientes, pacientes. Eu tenho acesso a plano, mas até pelo próprio particular, você hoje liga para tentar um terapeuta, você entra numa fila de espera e talvez, a menos que seja uma questão extremamente desesperadora, mas vocês estão bem concorridos. Vocês estão muito cheios de trabalho. Então, a gente quer trazer essa importância porque, como você explicou para a gente, perceber os sinais, estar atentos, né? Eu comentei que eu tive um caso, infelizmente, teve um caso de suicídio aqui no condomínio que eu moro. Sou do Ismael, mas estou morando em São Paulo agora. E, assim, que sinais essa pessoa não deu até se jogar da janela? Verdade. É verdade. Então, até que ponto a gente está tão ocupado olhando para a gente ou olhando também para o outro, né? E a pandemia forçou as pessoas a conviverem, né? A fazer o home office. Agora você já tem um modelo híbrido, mas eu que trabalho, além de ajudar no Smile, eu sou secretária executiva e no meio corporativo hoje se fala muito em soft skills. E as soft skills nada mais são habilidades que você tem voltadas totalmente para o teu psicológico, para o teu mental. Então, você pode ter a qualidade técnica no currículo até para ser contratado hoje para fazer alguma coisa, mas se você não tiver essas habilidades, se você não tiver saúde mental, hoje, inclusive, os recrutadores olham para isso, né? Fazendo um paralelo. Então, assim, a saúde mental está cada vez mais importante para se parar e para se olhar e se cuidar. Né? Eu acho que as pessoas estão tendo mais essa noção de que, cara, eu não estou maluco, eu estou sobrecarregado. Cara, eu não estou maluco, eu preciso de alguém que me ajude a entender a minha mente que mente para mim, né? Ou me ajudar a achar caminhos melhores. Então, eu tenho certeza que as suas respostas ajudaram a gente, vão ajudar as pessoas que estão vendo a gente agora. Você pode encaminhar o vídeo para um amigo, para um vizinho, curte, salva, compartilha, né? Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo no comentário e a gente procura tentar te ajudar. E é isso, gente. Invistam na sua saúde mental. Assim, é extremamente importante. Vem com a gente com o Smile. Obrigada. É isso. Eu queria agradecer vocês, né? Acho o trabalho de vocês incrível, acho maravilhoso. Acho que é um serviço muito importante para a sociedade. Acho que o virtual ajuda a gente a aproximar mais, mesmo que virtualmente, eu acho que as pessoas se conectam e chegam até o conteúdo. Então, assim, saibam que o conteúdo que vocês oferecem chega para as pessoas. Chega para as pessoas. Tudo que a gente faz, mesmo que às vezes a gente acha, esse vídeo não foi, esse vídeo flopou, esse vídeo essa postagem não... chega para alguém, toca no coração de alguém. E eu acho que essa é a nossa missão, a gente tem que estar conectado com a nossa missão se essa é a missão de vocês, continuem, porque com a missão de vocês, com a minha missão, a gente alcança os corações e a gente ajuda a salvar muita gente. E a gente vai se curando também, né? É isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente, de verdade. Abraços virtuais aí, ó. Abraço. Obrigada, gente. Valeu.